Fala pessoas, dia 30 do 1, terça-feira, e vamos às notícias porque teve áudio vazado. Quando vaza áudio a gente fala aqui áudios interessantes, né? Áudios que a direita deveria se ligar há muito tempo. Mas quando a gente fala, não, eu tô dividindo e tal. Mas olha só, em áudio o deputado bolsonarista frita Bolsonaro, maior mau exemplo, estamos falando de Zé Trovão. Pois é, esse cara aqui é deputado federal, né? Foi aí impulsionado por certas pessoas e hoje, né, sai um áudio dele dizendo que ele não é Bolsonaro, que Bolsonaro queria resolver tudo no grito, né? Bolsonaro era um cara que era um mau exemplo. Aí você vê um cara, mau exemplo na política. Foi vereador, deputado durante tantos anos, virou presidente, mas é mau exemplo. Agora não serve mais. O cara aí consegue um cargo por causa do nome do Bolsonaro, ganhando 40 pau, mais benefícios, mas tá ruim, é mau exemplo, né? Não resolve as coisas no grito, na guerra. Não, mano, eu não sou Bolsonaro. Na minha opinião, né, Bolsonaro deveria ter sido ainda mais combatente. E outra coisa, eu falo, não é que eu estou aqui defendendo, tá? Eu acho que você pode criticar à vontade agora o Bolsonaro, porque tá longe de qualquer eleição, teve aí a derrota. Então se você é uma pessoa comum, você é um cidadão, você votou, você viu coisas erradas, você não gostou de posicionamento A, de fala B, tranquilo, você pode comentar, pode falar à vontade, porque já passou um momento crítico. Eu achava ruim bater em Bolsonaro, porque senão o PT voltava. Bateram no Bolsonaro demais, inclusive direita, voltou. Agora, já está tudo perdido. Agora fiquem à vontade. Só que o problema meu é o quê? São um cara que surfa na onda, pega o nome do Bolsonaro, é eleito, depois fica dando uma dessas. Na minha opinião, Bolsonaro, em questão de grito, ele deveria ter gritado contra pessoas como o Zé Trovão. Nunca deixar próximo. E o que me irrita era o quê? O Zé Trovão próximo ao Bolsonaro e Bolsonaro agindo como se tivesse tudo ok, né? Sendo que é claríssimo que esse cara nunca foi bolsonarista de verdade, né? Nunca foi um cara que realmente estava pensando no Brasil, tá? O maior exemplo para política é o Bolsonaro, e aí aparece na Globo, aparece em todos os portais, e aí você vai destruindo, criticando a direita. Isso sim é dividir a direita, isso sim é um grande problema. Quando você tem uma liderança, o cara quebra, tá? E lembrando, tá? Muita gente ainda fala, não, porque você tá passando pano. Não, nada mais disso, tá? Porque a gente tá tentando mostrar aí os problemas que aconteceram. Direita perdeu, tá? Direita perdeu. Pode ser que a reconstrução seja algo que vai demorar muito, justamente porque o brasileiro, a direita, não consegue identificar surfadores, tá? Eu comentei, eu vou ler meu comentário no Twitter. Imagina ser direitista e cair no papo de um Zé Trovão, tá? Caminhoneiro, tá? Sabe quem era caminhoneiro? Janones, vamos falar dele aqui, tá? E são muitos que caem, sabe por quê? Pois a pessoa que impulsionou esse cara tem milhões de seguidores. Nem vou falar quem é, mas vocês devem imaginar. Por isso a direita perdeu e voltará a perder durante muito tempo, pois não tem um mínimo de visão, entre aspas, para identificar um surfador. É uma vergonha a direita desse país e falo claramente, tá? Nós perdemos, não tem mais o que fazer. Bolsonaro teve aí vários momentos que ele poderia agir diferente, eu mesmo já fiz críticas, só que o problema é quando você critica como um cidadão, um cara que vota, que paga o salário desses caras. Tem muita gente que fala, então tem que escutar você, pelo menos eu não recebo dinheiro público, tá? Você me escuta se quiser, se não quiser você pode ir embora, tá? Durante anos no meu canal não tinha nem propagandas. Então você pode ficar tranquilo que eu não estou tirando o seu dinheiro. Se você quer apoiar o canal, fica à vontade, mas se não quiser também, a porta é a serventia da casa. O que eu tô dizendo é o quê? Os caras chegam, como o Zé Trovão, é eleito e começa a falar, não, porque o cara é mau exemplo. Que mau exemplo, pô? O cara tentou. O grande problema do Bolsonaro não foi exatamente ele, foi o entorno dele. 95% ou mais eram traidores, eram pessoas mal intencionadas, que na frente dele era todo amigo, tirava foto sorrindo, até mesmo que ele não foi eleito, o pessoal tirava foto sorrindo do lado dele, porque foram eleitos e ele não, que coisa estranha, né? Porque os caras estão nem aí com o Brasil, com direita e com o Bolsonaro. Eles querem chegar lá, depois que chegar lá, vira essa palhaçada, tá? Mas enfim, adianta falar? Quando eu falava, aí é divisor da direita, é ruim e tal. Enfim, hoje eu sinceramente não cobro nada. Eu acho que se você quiser criticar, fica à vontade. Eu já fiz os meus pontuações na época, em questão do Putin, por exemplo. Enfim. E hoje temos o quê? Temos um Brasil esquerdista, totalmente. Olha só, PF intima Bolsonaro e vai até depor sob importunação à baleia. Se tivesse mala de dinheiro, a PF foi lá na casa do Bolsonaro, foram lá, né, quando ele tava eu acho que esse Angra aí é mais férias, tava pescando, né? Tava todo vermelho de sol, né? Férias, ele não tem o que fazer, ele tem só que se manter aí no capital político, não tem mais o que fazer, perdeu, pô. E aí chegaram, não acharam dinheiro, não acharam nada de errado, de corrupção, mas a importunação à baleia. É isso que os caras fazem. E tá ficando pesado, tá ficando tão pesado que eu falei pra vocês.
Dependendo da perseguição, começa a virar ao contrário. Que acontece que o povo começa a falar, pô, o cara tem mala de dinheiro? Não tem, né? E achou uma importunação à baleia? Lula cobra a PF para que não faça pirotecnia em operações policiais. Por que você acha que o Lula fala isso aqui? Porque ele sabe que muitas coisas podem sobrar para ele e também porque pode fortalecer, pode ser um tiro no pé. Porque os caras começam a fazer aí a busca para todos os lados e começa a dar reforçar. Aconteceu com o Trump, é a mesma coisa. Às vezes costuma até usar essa estratégia. Tem gente que até gosta de ser perseguido para ganhar capital político. Olha só que coisa, tá? Lula nega perseguição contra a família Bolsonaro, grande asneira. Só que, importunação à baleia, né? A tal do ABIN, né? Vamos dizer assim, perseguição, espionagem a pessoas que não deu fruto nenhum. Não deu fruto nenhum, tá? Se realmente foi feito, foi a maior merda que fizeram, porque não teve, vamos dizer assim, nenhum tipo de benefício à direita. Nenhum, tá? Acho bom que tenha polarização, diz Lula, sobre disputa com o bolsonarismo nas capitais. Mas não era ele que falou que não tinha que ter polarização? Não adianta, vai ter polarização, tá? O que os caras mais querem é que não tenha. Que a polarização seja uma coisa meio dividida e que aconteceu, tá? Aconteceu. Boa parte dos bolsonaristas desistiram, muitos desistiram para ir pro lado da isentosfera. Acreditar que em Kataguiri, acreditar que CPI da Lava Toga, né? Que foi encabeçada por Randolph, que é o DPVAT, ia dar resultado. A gente acreditando em CPI, um monte de asneiras, tá? E aí a gente vê por que aconteceu o que aconteceu. E o Lula consegue voltar, porque... o povão mesmo, o povão. Quando eu falo povão, é a massa aí, a parte silenciosa. A silenciosa não tá nem prestando atenção. Para eles veem política assim de longe e falam, vamos ver como é que serve. Vamos criticar quem tá no poder. E por isso que a gente vai ver aqui críticas ferrinhas contra o Lula de portais que antes nunca pensariam nisso, tá? Lula se cala e quer esperar Maduro reverter veto à oposição, né? Porque o Maduro foi lá, cortou aí a candidata de direita, né, a oposição dele, não vou chamar de direita, mas a oposição, né, os Estados Unidos falou, não, tem que ter eleições limpas, o Maduro tá falando completamente o contrário, fazendo completamente o contrário, e o Lula, cara, o Lula simplesmente vai ficar quieto, e se ele falar alguma coisa, é teatro, porque os dois estão juntos, tá? O governo Lula adota como método o uso de canais oficiais para tripudiar sobre rivais. A questão do toque-toque, né? Toda vez aparece alguma coisa contra o Bolsonaro, aparece a Secom no Twitter lá fazendo postagens que são aí claramente algo para atacar os seus opositores, né? E aí para a sua oposição. E olha a Folha falando isso, a Folha reconhecendo isso aí, tá? Não é só a Folha, olha o Globo. Quando aparece o Globo é que o negócio tá ficando pesado. Live de Bolsonaro alcança 470.900 pessoas, simultaneamente, espectadores simultâneos, número 81 vezes maior que a média de Lula, né? Que foi assim, quase 50-50, né? 60 milhões de eleitores do Lula, mas eles somem na hora da live. E a Globo mostrando isso, é complicado, hein? Mas tem justificativa. Vamos ver aqui, olha só. Pesquisadora em comunicação e política do grupo Comunicação, Internet e Política da PUC-Rio, Letícia Capone afirma que a diferença de audiência entre os políticos pode ser explicada, né, pelo formato do conteúdo de cada um. Enquanto o Bolsonaro faz uma transmissão participativa com os seus apoiadores em um ambiente mais caseiro, o que tende a gerar um sentimento de aproximação para o público, o petista tem um programa pré-roteirizado, com tom mais institucional e gravado em estúdio de televisão em formato de entrevista. A pesquisadora também se chama atenção para o modo de atuação da direita nas plataformas, falou que tem muito mais engajamento, né, que o pessoal é mais fidelizado e tal. Não adianta, a diferença é absurda. Cara, é que aquilo que eu falo, tem bastante gente que não liga pra política, não assim. Esquerdista e o povo ignorante não para pra ver política, por isso que votam errado. E o Bolsonaro, isso aí diz alguma coisa, né? E a própria Globo falando isso é complicado. O pessoal da PUC tenta fazer uma justificativa. Não, o que acontece é que não tem justificativa. A diferença é muito grande. 81 vezes é complicado, tá? Gananciosos roubaram o direito da gente melhorar de vida. Olha quem fala, Lulinha, né? Lembrando que o PT ficou 16 anos no poder, agora 18 anos. O pai dos pobres que não tirou ninguém da pobreza. É aquilo que a gente sempre fala. Falam tanto, mas o Brasil ficou bom na época da Dilma. Virou o primeiro mundo. Era uma coisa maravilhosa. Ficou quanto tempo? Bolsonaro ficou 4, o pessoal já estava chorando, né? O pessoal conseguiu derrubá-lo, né? Conseguiu não reeleger. É o único presidente da história que não se reelegeu, né? Mesmo enfrentando pandemia, sempre enfrentando, diminuindo imposto, o brasileiro não curtiu. Não curtiu, achou ruim. Tem gente criticando. Tem gente que eu posto contra falei do Zé Trovão, o pessoal vem encher meu saco, falando que você, né? O que você tá fazendo? Porque o Bolsonaro errou nisso, naquilo. Errou. Mas e o Lula? Compara os dois, pô.
Tá? Não é impossível. Você pode ter todas as críticas do Bolsonaro, é possível. Mas o cara tentou acertar. O cara tentou fazer. Só que aquilo, o cara é rodeado de gente que não presta. Às vezes é oportunista, às vezes é gente burra mesmo, tá? Gasolina, diesel e gás de cozinha sobem na quinta-feira com aumento de ICMS. E tome, tá? Prepare o bolso. Com o aumento do ICMS, combustíveis ficarão mais caros a partir do 1º, né, de fevereiro. Aí eu, sinceramente, vejo que quanto pior, melhor agora. Porque quanto mais acontecer isso aí, mais o governo Lula vai ser completamente destruído. Não destruído assim, né? Vai se enfraquecendo. Destruir muito, tá? Mas vai enfraquecendo e a mídia vai mostrando. E aí o povo começa a acordar. E aí vai gerar revolta, né? Dívida pública federal sobe e atinge 6,5 trilhões em 2023. Trilhões, tá? Você sabe o que é bilhão? Você não deve imaginar. A gente explicou uma vez aqui, talvez não sei se você viu, mas 6 trilhões você não faz a mínima ideia. Você não consegue nem imaginar. Pois é. PF pede quebra de sigilo bancário e fiscal de Janones para apurar suposta rachadinha. E temos aí o cara que tá falando de rachadinha, né? Tô falando de rachadinha sobre ele. E esse cara aqui, a história dele é simples assim. Veio aí como um cara direitista, criticando o governo Lula, porque um caminhoneiro, um cara simples, conseguiu entrar na política, entrou na política, virou casaca. E aí, quando estava lá, né, já com a casaca totalmente virada, chegou e começou a criticar o governo Lula na Secom há pouco tempo. Porque talvez, acho que não deram espaço pra ele aí. E ele começou falando, não, a Secom tá fazendo errado. Foi só criticar a esquerda que começou. Ele achou realmente que ele ia ficar livre. E aí ele vai ser, né, toda hora vai aparecer algo contra ele, porque a esquerda não é igual a direita que deixa passar. A direita deixa passar, é muito boazinha, entendeu? O negócio, os caras não fazem nada. A esquerda não esquece, tá? Enfim, eu ia falar mais, mas vou ficar quieto aqui, né? O recado que Bolsonaro enviou a Moraes sobre Carluxo quando era presidente, tá? E aqui a Bela Megali, né, tá dizendo que o Bolsonaro conversou com o Moraes pedindo para que não fosse atrás do Carlos. Aí são, né, rumores. Mas, sinceramente, se falou, talvez tenha até falado, sabe? Porque uma vez o Bolsonaro, no 7 de setembro, saiu e fez acordo aí com o Temer e o Moraes. E aquilo, adianta acreditar? Talvez Bolsonaro tenha acreditado que o Moraes não faria, mas está fazendo e fazendo muito contra, né? Toda a família dele aí, ó. Desconfiados caciques do PL adotam cautela sobre Carlos Bolsonaro. PL, a gente sabe, Valdemar, essa galera toda vai começar a se afastar, né? Porque talvez aí realmente Carlos pode ter, vamos dizer assim, espionado alguma coisa, pode ser, não sei. Aí você vai ver as investigações aí. Se fez mesmo, não deu fruto nenhum, né? Se fez, acabou só se ferrando, tá? Mas olha só o Brasil como é engraçado. Hoje lançamos 2 importantes movimentos pela segurança na Bahia. Assinamos o decreto que proíbe o uso de pistolas de água nas festas de rua na Bahia. A lei chega para garantir a segurança e bem-estar de todas as pessoas, coibindo atos machistas e misóginos. É Brasil. Então fiquem tranquilos. Quando você for numa festa de rua, nenhum garotinho vai chegar com uma pistola d'água e molhar o seu rosto, né? Ou qualquer parte do seu corpo. Você está seguro. Proibindo a pistolas de água logo na Bahia, cara. Muita insegurança na Bahia. Eu não tenho nem o que comentar. Às vezes eu paro assim, eu vou falar o óbvio aqui, não dá pra falar. Às vezes é bom só dar uma risada mesmo, porque Brasil é intancável, cara, intancável. Vamos sair do Brasil, eu até cansei. Vamos pros Estados Unidos aqui, ó. Estados Unidos voltam a aplicar sanções à Venezuela após perda de direitos de opositora. O que aconteceu? Os democratas americanos não confiaram, porque chegaram pro Maduro e falou, vamos fazer uma eleição limpa aí, a gente começa a perdoar algumas coisas. Lógico, eu falei pra vocês, o Maduro não vai aceitar, e não aceitou, né? Já quebrou a confiança dos caras, só o mesmo democrata, só um Biden, só um gagá daquele, ou os democratas bem imbecis acharem que comunista vai respeitar algum tipo de acordo. É uma patifaria tremenda, né? Olha isso aqui, ó. Xi Jinping prometeu a Biden que China não irá interferir nas eleições de 2024. E o Biden, esse gagá aqui, vai acreditar. Vai realmente acreditar. Que continue acreditando. Está fadado. Reeleição do Biden é destruição não só dos Estados Unidos, como também o Brasil, tá? Emmanuel Macron critica a proposta de acordo entre Mercosul e União Europeia. Tá, então temos aí o Macron simplesmente falando que não dá. Mercosul no Brasil não tá funcionando. E aí é mais uma quebra. E porque os globalistas estavam achando que comunista é amiguinho, comunista vai respeitar, que Maduro respeita, que Lula respeita, que Mercosul respeita. Não vai respeitar nada. E eu espero que continue a quebrar.
né? Porque tomem na cara, que os globalistas tomem na cara por querer fazer acordo com o comunista, né? E aí dava até vontade que se ferrem mesmo, tá? Número de pessoas fugindo de Cuba ilegalmente para os Estados Unidos bate recorde, né? Fugindo ilegalmente para os Estados Unidos. Eu, sinceramente, me espanta ainda ter gente em Cuba, né? Porque lugar péssimo, porque acho que tem mais turista. Ó, Cuba quer a ajuda dos russos para retomar turismo. Cerca de 185 mil turistas russos só tá indo para lá, viajaram para Havana e as deslumbrantes praias de Cuba em 2023. Esperamos que o número suba para 250 mil pessoas neste ano, diz o embaixador cubano. Só vai russo, pelo visto, né? Russo ou algum esquerdista, acho que nem esquerdista indo mais para Cuba, né? Porque falam lá que o problema de comidas, né? Mesmo que você seja turista, talvez você pegue alguns problemas lá, né? Mas, enfim, candidato nacionalista se retira da corrida presidencial russa e apoia o Putin, né? Não é besta nem nada. Fugiu porque desiste, porque o cara não tá em guerra. Vai brincar lá, não sobra. Milei derruba mais de 60 regulamentações que atrapalhavam o comércio interno na Argentina. É vamos dizer, candidato globalista. Muita gente acha a coisa mais incrível, né? O cara é quase um ANCAP, maravilhoso, mas tá no estado, ele não tá nem aí. Tem ali no fundo, aquele fundo azul já diz tudo. E vai fazer sim coisas para melhorar a economia da Argentina, tá? Quando chega quase no limite que a Argentina ia ser completamente destruída, os chefões chegam lá e falam, não, tudo bem, vamos dar um respiro aí, né? Só vai fortalecer um pouco a Argentina para depois continuar o mesmo plano de sempre, tá? Enquanto isso, o Papa Francisco confirma que receberá Milei no Vaticano. E aí eu pergunto só uma coisa, o Papa Francisco recebeu o Bolsonaro? Eu não lembro, eu tentei buscar, não achei, né? Mas recebeu Lula, tá? E tem muita gente que hoje em dia tá falando, não, porque a mídia persegue o Papa Francisco, que ele não é tão comunista assim, essas coisas. Eu consigo buscar tanta coisa para provar que esse Papa não é confiável, mas tanta coisa. Um dos principais motivos é o Bento XVI ser retirado. Sabia que o Bento XVI falava que tinha coisas estranhas no Vaticano, tinham forças contra ele e ele não conseguiu aguentar? Vocês acham que Papa Francisco é um cara do bem? Enfim, cada um acredita no que quiser, tá? Como funciona o telepathy, chip cerebral que Elon Musk diz ter sido implantado em uma pessoa, tá? A gente vai falar em vídeo exclusivo disso aqui. Simplesmente é uma questão de você conseguir, através de eletrodos, ler aí mais ou menos o que você quer fazer e ele vai conseguindo escrever com a mente, fazer movimentações de braço mecânico, dentre outras coisas. Só que eu digo, tecnologias do tipo começam a avançar. E aquilo, hoje em dia você não tem muita liberdade nas redes sociais. Você não pode falar o que você quiser. Eu aqui, por exemplo, eu tô cheio de amarras, cheio de correntes. Eu não posso falar o que eu quero. E, por isso, no futuro, esses caras querem o controle até do que você pensa. E você vai falar assim, isso é teoria da conspiração. Não é bem assim, tá? Os caras conseguem sim saber mais ou menos aí no futuro as suas predileções, o que você gosta mais. Você começa a ter um pouco de vislumbre dessas coisas através de anúncios que aparecem pra você, etc e tal, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Obrigado por assistir aí o vídeo até o final. Agora temos propagandas, não sei até quando, depende dos temas, mas o importante é que estamos juntos. As visitas são poucas, tá? Mas, sinceramente, tanto faz. O importante é ter as pessoas boas do meu lado. E vocês são incríveis. Muito obrigado, a gente se fala em breve. Até mais.